Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Eu saudo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo, eu profetizo em nome de Jesus, amados, que Jesus abra os olhos de todos vocês, para que a luz do evangelho resplandeça sobre vocês, amados, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Porque, amado, está escrito lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus desse século, Satanás, veio para cegar o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre vocês, para que vocês não venham a ser salvos e para que vocês não creiam no Evangelho de Jesus. Porque, amado, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus, antes de subir aos céus, deu uma ordem aos seus apóstolos e disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, amado, aqui nessa mensagem eu já vejo o juízo de Deus para todos aqueles que morrerem sem crer no evangelho de Jesus, condenação. Então, o que Satanás tem mais feito nessa terra? Criado religiões para que você creia em religião, siga a religião, e para tirar você do foco da luz do Evangelho, para que você não venha crer no Evangelho de Jesus e não venha receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ser batizado nas águas para arrependimento e lavar os seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Aí Satanás tem criado diversas religiões para tirar você da luz do Evangelho. Então, amados, não perca tempo, procure uma igreja evangélica mais perto da casa de vocês, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregue a sua vida para Jesus, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, passe a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, que o próprio Jesus falou para Nicodemo lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 3, Nicodemo foi ter com Jesus à noite. Jesus falou: Nicodemo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemo falou: Senhor, como pode ser isso? Pode eu, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou: Nicodemo, tu é príncipe de Israel, não entende essas coisas? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascer da água e do Espírito? É quando você aceita Jesus e você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crê no Evangelho de Jesus, é batizado nas águas para o arrependimento e lavagem dos seus pecados. Aí sim, você nasceu das águas e do Espírito, porque quando você sai das águas, você também recebe o Espírito Santo. Deus não é o batismo com o Espírito Santo. Alguns já recebem o batismo com o Espírito Santo, mas você recebe o Espírito Santo. Aí depois você vai buscar o revestimento de poder do Espírito Santo, como foi em Pentecostes, que onde Jesus falou para os apóstolos ficar em Jerusalém até que do alto venha poder. Aí os discípulos receberam um revestimento de poder, porque os discípulos já tinham o Espírito Santo. Entendeu? Porque se você ler lá no Evangelho de Jesus, capítulo 20, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20, versículo 22, antes de Jesus subir, Jesus já tinha derramado sobre ele o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles e falou para ele receber o Espírito Santo. Aí depois que Jesus subiu ao céu, 10 dias depois que Jesus subiu ao céu, aí veio o batismo com o Espírito Santo, veio um revestimento de poder. Porque Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto venha poder sobre vocês. Porque Jesus sabia que os discípulos não iam suportar as perseguições que iam vir sobre eles. Entendeu? Então eles tinham que receber esse revestimento de poder para poder suportar as perseguições que iam vir sobre eles na caminhada deles. Então, amados, não perca tempo, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Então, amado, eu quero trazer aqui, como eu tinha falado no começo, que eu queria falar sobre
sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, quem vai fazer parte da primeira ressurreição e quem vai fazer parte da segunda ressurreição, e sobre o arrebatamento da igreja, quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então, vamos começar pelo arrebatamento. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante, o apóstolo Paulo revela à igreja de Coríntios quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. Aqui em 1 Coríntios 15, versículo 50 está escrito: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Aí no versículo 51, e eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui no versículo 51, o apóstolo Paulo já revela o mistério, o segredo do arrebatamento. Aí no versículo 52, aí ele confirma aqui no versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém, versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortabilidade. Versículo 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Versículo 55. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então aqui, amados, o apóstolo Paulo aqui revela quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. No toque da sétima trombeta. Só que antes do toque da sétima trombeta, amados, vem a abertura dos 7 selos e a igreja não foi arrebatada. Vem o toque das 7 trombetas, vem o toque da primeira trombeta, da segunda trombeta, da quarta trombeta, da terceira, da quarta, da quinta e da sexta trombeta. A igreja não foi arrebatada. A igreja vai presenciar todos esses flagelos e todo esse juízo que vai vir sobre a terra da parte de Deus. Esse juízo da parte de Deus é apenas para que o povo do mundo se arrependa dos seus maus caminhos, receba Jesus, entregue sua vida para Jesus, porque, amado, Jesus está apertando a humanidade para buscar o Senhor. O toque, a abertura dos 7 selos, o toque das 6 primeiras trombetas não é um juízo de morte. Quando eu falo morte, é morte espiritual, não é um juízo para a perdição, e sim para provar toda a humanidade, para que a humanidade se arrependa dos seus maus caminhos e entregue suas vidas para Jesus e reconheça que Deus é Deus e aceite Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para que eles não venham morrer sem a salvação. Aí nesse período do toque das 7 trombetas, aí vem a besta de Apocalipse, aí vem as duas bestas, a besta de Apocalipse 11, a besta de Apocalipse 11, versículo 7, a besta que vai subir do abismo, ela vai perseguir todos o povo de Deus e vai obrigar que todo o povo de Deus, as bestas de Apocalipse 11 e Apocalipse 13, vai mandar fazer uma estátua da besta que foi ferida e foi curada, para que todos aqueles que não adoram a estátua da besta não possam comprar, nem vender, nem trabalhar, nem fazer nada. Se recusar a aceitar a marca da besta, vão ser degolados, decapitados. Os decapitados vão ser salvos. Porque lá em Apocalipse 20, versículo 4, o apóstolo João viu as almas daqueles que foram degolados por não adorar a besta, não receber o seu carimbo na mão e nem na testa, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos e eternamente. Ora, todos aqueles que receberam a marca da besta não têm mais direito à salvação. Aí sobre esse vem o Apocalipse 16, sobre as 7 taças da ira de Deus.
As 7 taças da ira de Deus, aí sim, já é um julgamento, já é um juízo para a morte eterna. Porque em Apocalipse 16 está escrito, versículo 2, que a primeira taça da ira de Deus que veio sobre a terra fez-se uma chaga mais maligna sobre todos os homens que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Para esse já não tem mais salvação. Aí sim, é um juízo de morte e morte eterna. Entendeu? Porque para esse já não tem mais salvação. Porque aceitaram a marca da besta e adoraram a imagem da besta. Agora, depois, aí sim, aí já é um juízo. As 7 taças da ira de Deus já é um juízo para a morte eterna. Agora, as 7 taças é um juízo para a salvação das almas, para que as almas se arrependam, para que o povo se arrependa dos seus maus caminhos e receba Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amado, vai acontecer o seguinte, lá se você ler lá em Daniel 7, versículo 25, Daniel 7, 25, está escrito aqui, ó. Eu quero ler a partir do 23, Daniel 7, 23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e fará em pedaço, e quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá 3 reis. Versículo 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, amado, esse rei aqui que é o anticristo, ele vai perseguir a todo o povo da terra. Ele vai perseguir todos aqueles todo o povo de Deus. E aqui diz o quê? Aqui diz que ele vai matar todos os povos e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos. Então ele vai destruir todo o povo de Deus. Ele só não vai destruir aqueles que Deus vai poupar, que são os crentes da igreja de Filadélfia. Deus, os crentes que estão com as suas vestes limpas, brancas, que estão em santificação, esses Jesus vai poupar. Não é que Jesus vai arrebatar eles antes dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4, não. Eles vão ser poupados, Deus vai ocultar eles, vai esconder eles, ocultar de ser pego pelas bestas para ser provados e embranquecidos. Porque, mamãe, Daniel 11, versículo 35, está escrito que, aqui ó, Daniel 11, 35, e alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Daniel 12, versículo 10, está escrito aqui também, ó, e muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 11, versículo 35, Daniel 12, versículo 10 e Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, também está aqui, ó. Leio aqui para você Apocalipse 6, versículo 10 e 11. Apocalipse 6, versículo 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando o verdadeiro e santo dominador não julgue e vingue o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também os seus completassem o número dos seus conservos, seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram mortos. Então, amado, não tem para onde correr. Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, Deus fala o quê? Para as almas daqueles que estavam lá debaixo do altar de Deus.
clamando para que Deus fizesse justiça sobre o sangue deles que foram derramados. E Deus manda ele aguardar mais um pouco. Eu vou terminar esse vídeo aqui, amados, em nome de Jesus, o tempo acabou. Amém?